Existe um momento na vida em que a gente termina os estudos e pensa: pronto, agora eu estou preparado. Mas preparado para quê? O diploma chega, o mercado exige experiência e a insegurança aparece. As escolas nos ensinam conteúdo, mas não nos ensina a negociar salário, não nos ensina a botar em prática o que aprendemos, não nos ensina a lidar com frustração. E talvez a questão nem comece na escola, na universidade, no curso. Talvez comece lá atrás ainda, na infância. Porque a independência não começa aos 22 anos. Ela começa quando a criança aprende a tentar sozinha. E quando aprende a errar, quando sabe que pode cair e levantar. Se desde pequenos fomos protegidos demais, ou tivemos que amadurecer rápido demais, algo dentro de nós pode travar. E é sobre esse assunto que vamos falar. E a convidada de hoje é mais uma vez Inaie. Seja Oi, muito bem-vinda, Inaie. E boa obrigada por noite. aceitar o convite para conversarmos sobre essa dificuldade de jovens, né? Que enfrentam, que se sentem inseguros após terminar a faculdade. E eu quero ouvir de você a sua experiência. E Vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Adoro participar de podcast, adoro conversar com a Celina e quero apresentar um pouco sobre a minha expectativa de vida, assim que a gente termina a escola, antes da escola, termina a escola, começa o mercado de trabalho, cursos, faculdades, tanta coisa para começar a escolher, tanta coisa para você ser e não ser. Você tem que escolher e na hora você acaba perguntando: e agora? O que eu tenho que fazer? Terminei. É isso realmente que eu queria fazer? Lá no começo era isso que eu planejei e agora eu não quero mais isso? Então fica nessa ampla, ampla, digamos que tantas escolhas para você fazer num dia só, em um ano só, talvez em um mês. Tem muita gente que começa a fazer uma faculdade já antes mesmo de terminar a escola, já escolheu a faculdade. Eu pensando, meu Deus do céu, como é que você tem certeza que isso é o que você quer para o resto da sua vida? E se não for? Você vai passar anos da sua vida e vai terminar a faculdade e não se sentir feliz com aquilo? Perdeu mais tempo, porque dinheiro vai e volta, mas o tempo não tem como comprar, não é? exatamente. E é uma coisa difícil, sabe? Muitas pessoas às vezes e fazer faculdade, não fazer faculdade também não é tudo. Tem muita gente que eu conheço que nunca fez faculdade e hoje em dia é dono de muita coisa. Exatamente. E eu te pergunto uma coisa: quando você terminou o seu ensino médio, o que você imaginava que aconteceria? Bom, quando eu comecei o ensino médio e quando eu terminei ele, eu já estava planejando terminar meu último ano e trabalhar. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo, era isso que eu queria. Mas quando eu terminei meu ensino médio, quando estava no último ano, começou a pandemia. Os estudos foram parados, foram congelados. Praticamente a minha escola não teve aulas. Então foram aulas virtuais, mas foram aulas virtuais muito precárias, foram muito. Eu fiquei muito ruim. No meu último ano foi um ano que eu fui levando com a barriga, sabe? Fui levando, fui tentando, até achei que eu ia repetir de ano. Eu até queria para poder aprender melhor, mas não, eu consegui passar de ano. Fiz bastante provas, tive ajuda, estudei só, mas enfim. A pandemia realmente complicou meu último ano de estudo. Mas antes era muito boa. Meu pai era muito bom estudar, ter amigos. Da escola em si é um momento. Falam que quando a gente está na escola é o momento que a gente mais detesta a escola, mas quando a gente sai da escola a gente sente falta, né? Uhum. Muitas vezes a gente sente falta. E depois desse curso do ensino médio, você fez mais algum outro curso? Eu fiz bastante cursos assim, pré-ENEM, fazer cursos de beleza, estética, fiz alguns cursos para cursos de técnico, mais aprender mais antes de ir para a faculdade, porque eu sabia que meu estudo na escola não foi lá muito bom. Então eu aprendi, eu falei, bom, eu tenho que aprender tudo aquilo que eu não sei da escola, porque toda vez que falam, você vai aprender isso na faculdade, você vai aprender isso ano que vem. Aí quando a gente chega na faculdade, vocês não aprenderam isso na escola? Por quê?
Aí eu pensei tudo isso, vou passar um ano todo recuperando todos os assuntos que eu não tive na escola. E sim, eu fiz bastante curso, mas eu não comecei uma faculdade. Não comecei, eu estava pretendendo começar uma veterinária. Veterinária ou estética, algo assim do tipo, ou os dois até. Se eu quisesse fazer uma estética primeiro e depois veterinária, acho que seria bom. Me diga uma coisa, e assim, já me falou que eu ia te perguntar qual seria o seu objetivo acadêmico, né? Você acabou de me responder. E ao chegar Aham. no Paraná, qual foi o primeiro choque de realidade, sim, em relação ao estudo? Porque você saiu de uma cidade pequena e foi morar numa cidade também pequena. Sim, sim. Tem alguma semelhança entre essas cidades em relação ao estudo e oportunidades? Olha, quando eu saí de Macapá, eu estava planejando sair de Macapá para estudar mais e começar, talvez focar no trabalho ou faculdade, talvez, né? Mas eu foquei mais no trabalho e os estudos. E eu já tinha bastante estudo, já tinha focado o que eu queria, e quando eu cheguei aqui, eu me deparei com digamos que eu esperava muito, eu acho que eu achava que o Paraná, meu Deus do céu, onde eu vou morar, em Foz do Iguaçu, deve ser a cidade mais bonita, as pessoas devem ser inteligentes que só, educadas, eu não vou nem saber conversar com alguém de lá. Mas não, quando eu cheguei aqui, na cidade onde eu moro, Santa Terezinha, é uma cidade mais do agro. Então, muitas pessoas que têm fazendas, que são donos de lojas, às vezes não tiveram nem ensino fundamental. Aí eu Uhum. vejo uma pessoa que não teve nem ensino fundamental tendo um baita de um trabalho, um baita de um nome, um lugar gigante que pode falar que é seu, eu fico, meu Deus, como é que isso acontece? Como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece nos dias de hoje em dia? Para mim é uma coisa o oposto que eu aprendi, sabe? Então, é claro que tem muita gente que tem um estudo muito alto, claro que tem pessoas que, meu Deus, que eu nem consigo entender o que fala realmente. Mas tem outros que eu vejo que tem tudo e também não precisa de tanto estudo assim quanto eu imaginava que precisava. Sim. Aí vem uma pergunta que eu te faço, que tem tudo a ver com isso que você está me falando. Você sente que as pessoas estão preparadas para o mercado ou apenas preparadas para as provas do ensino médio ou até mesmo na faculdade? Olha, eu, eu, eu costumo ver, pelo menos que eu aprendi que a minha escola, ou a escola meus amigos relatavam que a gente aprendia muito para ser uma máquina, de responder igual, repensar igual, questões iguais, respostas iguais, e não pode errar, e se for questionar, porque tem que questionar igual que o seu professor fala. Uhum. E eu acho o ensino de hoje em dia ainda muito arcaico. Por quê? Porque você tem que ficar copiando e escrevendo, copiando e escrevendo, copiando e escrevendo. E se todo mundo tem que responder a mesma coisa, por que ensino aqui a gente tem que ser diferente depois? Tipo, suas ideias são ótimas, você tem que ser diferente. E aí na escola falam, não, tem que responder isso porque a resposta certa é essa. Então, como é que minhas ideias são boas, sendo que eu não posso ser diferente antes, mas tenho que ser diferente depois? Não É, entendo às vezes isso. e tem que reformular muita coisa no ensino, né? Sim. É, nas ciências exatas, não tem muito o que mudar, né? Porque tem que ser É, aquelas fórmulas e pronto. Mas 2 é 2 e ponto final. é, 2, 2, 4, 4. humanas, né? De criar, de a criatividade, não, as pessoas não podem. Tem que ser diferente, dar resposta diferente. E isso tem muito a ver com a formação do professor também, porque você pode dar a mesma resposta que seu colega deu, de forma diferente e ser a resposta certa, né? Sim, sim, concordo. Alguma coisa te paralisa hoje? Seria a falta de oportunidade ou uma segurança interna que talvez você tenha? Olha, oportunidade a gente tem sempre. Oportunidades eu sempre tive bastante, mas eu acho que o que me prende realmente é me sentir segura, capaz, tipo, de manter e ser aquilo. Porque, você pode ser tudo que você quiser, mas se eu não souber o que eu quero ser, e aí, se eu não souber o que eu quero daqui a 2 anos, 5 anos, e se por acaso eu quiser ser um pouco de tudo e não saber como começar?
Eu penso nisso. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiquei num limbo onde eu não sabia quem eu era, não sabia o que queria acontecer no mundo, pandemia, e não sabia como seria daqui a 1 ano. E realmente eu fiquei muito travada, mas era porque acho que eu não fui muito, acho que não fui muito psicologicamente, a gente não é muito bem preparado para o mercado do mundo, para o trabalho, faculdade e tudo mais, porque É, deixa a gente num conforto muito grande na escola. A gente fica num conforto até. Quando a é, gente sai daquilo, a gente é empurrado para a realidade, não é nem tipo, tudo bem, agora você vai entrar ali. Não, você agora já era. devido ao meu trabalho com mentoria familiar, eu vejo assim, eu sempre reporto a pessoa para o passado, para a infância, né? Aí eu penso assim, essa pessoa que está fazendo a mentoria comigo, que está com essa dificuldade, será que quando criança ela foi estimulada a fazer as suas próprias escolhas? Porque tudo vem lá da idadezinha, Quando da, começou a falar. da primeira infância, vem tudo isso. Como eu estava conversando antes contigo, deixar o filho comer, se sujar, comer com a mão, isso Sim, já sério traz mesmo. dependência, né? Tinha muito aquela cultura da comida da criança na boca, porque ela não pode se sujar. Então, isso aí já é um atraso nesse Isso desenvolvimento. é uma coisa, sinceramente, eu acho que esse papo de tem que ser civilizado. Da criança tem que ser criança, o bebê tem que ser bebê, bebê não precisa agir como adulto, porque tem que comer num pratinho, num garfinho, não sei o quê. Nem às vezes eu quero fazer isso, se eu quiser comer com a mão, me dá uma vontade. Mas, É, enfim, a gente tem que aprender que se sujar, limpa. Se errou, conserta. Se quebrou, a gente pode consertar ou não, mas não tem problema. É saber agir e saber lidar com aquilo que está acontecendo também. inclusive, isso causa dentro de nós, como nos tornando adulto, a dificuldade de fazer escolhas, porque a gente não foi permitido errar, não foi permitido se sujar, não foi permitido subir e cair, porque era perigoso. Então, a criança ela acaba sendo ou super protegida, né? E as pessoas fazendo algo por ela, ou então ela também pode estar carregando o peso de muita gente e acaba não olhando para as suas necessidades, né? Mas quando você Eu, pensa em começar algo de novo, qual pensamento aparece em você? Porque eu vi que você tem assim uma dificuldade de fazer escolha, né? Você está sim, em sim. duas Eu faculdades. sou muito indecisa, assim. Eu sou uma pessoa que quer. Eu quero e não quero. Quero, posso, não posso. Vou, não vou. Vou, não vou. Exatamente. Então, o que pensamento aparece em ti primeiro quando isso ocorre? Olha, eu acho que o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é como eu vou lidar com o fato de eu querer muito. Exemplo, eu quero muito um livro rosa, eu quero exatamente aquele livro daquele filme, e se aquele livro não for bom o suficiente, não for do jeito que eu quero, eu vou ficar triste. Eu vou não, esse trecho eu não gostei, o final eu não gostei. Então, quando eu começo uma coisa da minha vida e eu decido que eu quero aquilo e ponto final, eu vou dar meu sangue pelo aquilo, eu vou dar tudo, eu vou chorar, vou rir, vou fazer tudo por aquilo, mas eu não vou desistir. E se no final eu sentir que todo aquele meu sacrifício não valeu a pena, eu vou ficar num limbo de depressão de novo, vou ficar tipo, perdi anos, perdi esforço, perdi, pelo menos conhecimento eu tive, mas Mas, não foi aquilo que eu esperava, eu acho. Eu acho tenho que medo de planejar tudo e não ser aquilo que eu planejei. Acho que esse é o meu maior medo. sim, inclusive faz parte da mentoria que eu faço, que é aquele você saber escolher, né? Como você vai trabalhar sobre os seus objetivos, né? Que tem uma forma que chama SMART, aí você tem que ser específica, não criar muita expectativa, criar um tempo para você alcançar, porque se você não alcançar, vai se frustrar, né? Não puxar muito de você. Então, isso é uma coisa que se deve trabalhar. E eu vejo também muitas pessoas que são bem mais jovens do que eu, que não têm objetivo na vida. E se frustram e vivem com depressão.
Mas olha bem, se eu não tenho objetivo na vida, a minha vida é horrível. Seja qual for o objetivo, nem que seja para ajudar os outros, para ir numa associação, numa creche, seja qual for o objetivo. A gente não pode parar de estagnar na vida, né? Aí vem, se aposentam, a maioria das pessoas se aposentam e adoecem, né? Porque perdem essa capacidade de conquistar. Mas me diga uma coisa, será que para muitas pessoas não faltou na infância o espaço para tentar, né, errar e conquistar por si só, né? Será que essas pessoas também receberam desde criança assim, os pais viam insegura e aí resolviam tudo por ela? Isso também é a causa de dificuldade para o Se jovem. sentir incapaz de resolver algo sozinho também, né? Porque é uma das dificuldades que eu tenho também. Porque geralmente eu era uma pessoa que, se eu tinha um problema, eu me comunicava, tentava resolver, mas se eu não conseguisse resolver, alguém ia lá, tentava resolver por mim, muitas vezes conseguia, eu me sentia incapaz de resolver algo sozinha. Até hoje eu me sinto assim. Fico, Mas poxa, eu poderia ter resolvido isso, por que eu não fiz? Aí eu me sinto presa nisso, como sempre teve alguém para me ajudar, sempre teve alguém do meu lado, então eu me sinto meio incapaz, sim, na maioria das vezes eu me sinto incapaz de resolver algo sozinha. Por mais que seja bom a gente ter ajuda, às vezes ajuda demais, tudo em excesso, é o que minha mãe falava, tudo em excesso pode se tornar benéfico, ruim, porque se a gente comer uma coisa saudável, tudo bem, mas se a gente comer uma semana só fruta, só salada, só carne, a gente vai ficar ruim também. Tem que saber equilibrar, não ser só muito daquilo, tem que ser normal, digamos assim. Tem que ser uma ajuda, mas também tem que falar para fazer sozinho. Tem que falar as opções, mas também não pode deixar que a outra pessoa escolha ou fale por ela. Porque muitas vezes eu não falava, muitas vezes falavam no meu lugar. Sim, isso aí é uma coisa, a criança não poder se expressar e fazer as escolhas. Sim. Porque até escolher um sapato que quer calçar, essas pequenas coisas, né? Sim. Sim. Tudo isso cria na criança uma motivação para saber o que eu quero na vida, escolher o que eu quero da vida, né? Aí os pais não fazem isso por mal, fazem porque acham que está fazendo o melhor, né? Porque se o Tá filho for ajudando. para usar, vai estragar, tá? E, claro que tem que ter regras. Na vida tem que ter Sim. regras, mas tem que conversar com a criança. O que ela escolher, puder usar, que deixe usar. Se for impróprio, que diga que não, mas tem que deixar primeiro ela se expressar. Sim. Agora tem também outro fato que é a criança carregar muito o peso dos outros, né? Carregar com o sofrimento que ela teve na infância, com as traumatizações, carregar culpas. E há casos que é desde a vida intrauterina. Uma gestação que veio depois de um aborto, essa criancinha ela já pode trazer uma culpa dentro dela. Parece assim, mas a criança não pensa. A criança que está dentro do útero, o embriãozinho, o feto, ele não pensa não mesmo, né? Não está desenvolvido ainda, mas ele sente. Ele sente aquilo como se ele fosse o responsável. Então, desde a vida intrauterina, nos sentimos cobrados por alguma coisa. E se a criança cresce e continua havendo conflitos, e continua havendo coisas que machucam ela, que trazem segurança, né? Postura, comportamento dos adultos que cuidam dela, isso vai também trazendo uma insegurança danada, né? E também é causa de bloqueios na vida, tá? Por isso que é tanta responsabilidade ser pai e mãe, muita mesmo, né? Sim, às vezes o pai e a mãe são apenas crianças que cresceram e infelizmente às vezes tiveram filhos cedo demais, ou quando tiveram filhos não souberam lidar com aquilo, ou não foi planejado, mesmo que seja planejado, às vezes o pai coloca às vezes muita expectativa no filho. Eu mesma tenho um bebê e eu desejo que meu filho seja maravilhoso. Eu vou aceitar ele independente do que ele queira se tornar. E então eu Cuidar pretendo fazer com meu filho e ser uma mãe que
que eu provavelmente não esteja aprendendo, porque quando a gente é mãe, a gente aprende a ser mãe aos poucos também. Ninguém não tem tutorial como ser uma mãe perfeita. Pode até ler, pode ter livros, pode ter ensinamento de família, tradição, cidade, vão te falar como você e não ser, mas você só vai aprender no momento certo. Você tem muitas vezes que mãe às vezes não quer ser mãe, acaba entregando para outras pessoas, tia, pai, avó, ou não quer deixar, não quer ser simplesmente porque se sente incapaz de ser. Ou porque Ou nunca sentiu necessidade que, foge ou da, nunca sentiu ao é, curtir algo pelo filho, enfim. exatamente. Ou então porque ela foge da função de mãe ou de pai, exatamente. Foge da função de mãe, vai trabalhar demais, vai fazer outras coisas fora, porque ela também é quem nos ensina a ser mãe? Nossas mães. É como eu fui tratado como filho, o que eu recebi da minha mãe é o que eu vou levar para o meu filho, né? Esse aconchego, esse carinho, essa coisa de estar perto. Então, os pais não fazem nada por mal, mas Sim, eles são responsáveis pelas criancinhas, né? Porque os pais, eles são os principais responsáveis, né? A prioridade do sistema familiar são as crianças. Os pais são a força, a sabedoria que eles trazem do passado. Mas se essa sabedoria e eles trazem também tanta dor com eles, que eles não fazem nada por mal, mas acabam dando exemplos negativos, né? E os filhos ficam prejudicados, né? Mas se você pudesse voltar 10 anos, aos seus 10 anos de idade, né? O que você tá. diria para aquela criança que estava dentro de você sobre independência? Ah, deixa eu pensar o que eu tava fazendo com 10 anos primeiro. Acho que com 10 anos. Ah, eu tinha uma vida muito boa com 10 anos. Mas se eu Não, falasse para ela ser mais independente, para começar a ser mais eu mesma. Porque com 10 anos eu mal falava, para te falar a verdade. Eu era muito quieta, eu era muito no meu canto, mal conversava, eu era muito tímida, nervosa. Comprar um pão na padaria era um desafio. uhum. Então eu falei para ela que talvez o medo seja bom, mas não deixar que ele tenha domínio dos seus pensamentos e do seu agir. E que tudo bem ter medo também. Acho que eu vou repetir um pouco o que eu falei na podcast anterior, mas ter mais confiança, sim. E ser independente não é só comprar o que você quiser. Ser independente é falar e pensar e assumir a responsabilidade de errar e dos seus erros e querer aprender com isso. E não levar karma dos outros, digamos assim, não levar culpa dos outros, não levar karma dos outros e não levar pro coração tudo que você tá ouvindo nesse momento, tá? Exatamente. A gente fala pro seu bem e às vezes nem tudo que a gente fala tem que levar em consideração também, né? Tem gente que é mais velho que a gente que fala mais besteira que a gente não tem que falar. Tudo bem, né? Concordo e não concordo ao mesmo tempo. Então, mas a gente tem que interiorizar isso. Existem pessoas que trazem esse medo de se comunicar, de falar, de ser ela mesma. São até crianças que sofrem bullying, sabe? Porque o que é o bullying? É você não se aceitar como você é. Porque se falam mal da minha orelha, se falam mal do meu cabelo, porque eu uso óculos, e se eu fui amada, eu não vou me sentir assim. Podem falar o que quiser de mim. Eu vou gostar de mim do jeito que eu sou. Né? E quando eu não me expresso, também vem lá. Olha, as traumatizações começam desde a vida intrauterina. Isso se chama é um caráter que é desenvolvido na vida uterina, chama-se esquizoide. É aquela criança que ela não se sente aceita, ela se recolhe, ela tem medo de falar, a criança ela, ela rejeita os outros porque ela se sente rejeitada. Ela acha que os outros estão rejeitando porque ela mesma se rejeita, né? E isso é porque ela, na vida uterina,
Ela sofreu alguma traumatização que veio dos pais, que veio do estado da mãe. Não que a mãe rejeitasse o filho. Às vezes a mãe não quer aquela gravidez naquele momento, tá? Às vezes Porque não se sente confortável com ela mesma, é ou algo do para tipo. hora ainda. E sabe o que acontece? Quando a mãe está estressada também com os problemas aqui fora e com ela mesma e a criança, o útero fica mais duro, vai menos com o estresse, vai menos sangue para o útero e a criança fica quietinha, quietinha, para não gastar energia e não lembrar a mãe que ela está ali. Engraçado, né? Aí, então, cara, só que a gente tem esses caráteres tudo misturado. Tem uns que tem mais do que outros, mas vamos voltar aqui para o nosso tema, né? O tema que a gente vai falar agora é aquele de você ter medo de conquistar, né? Porque subir significa perder quando você tem medo. Então, nós vamos falar desse assunto também, né? Que é o medo de conquistar. Mas quantas pessoas têm medo de avançar, né? Na vida? Por quê? Talvez por medo de perder os pais, porque talvez não faça a escolha que os pais queriam, a faculdade que o pai queria. Né? E eu me lembro de um filme que é Sociedade de Poetas Mortos. Não sei se assistiu. Esse filme é muito. É do. Mas que nome bonito para um filme, hein? É. Esse cara, que era o ator principal, inclusive, ele tirou sua própria vida. É o William Hobbs. Não. Uhum. É ele. Ele era o pai de um jovem que foi para uma faculdade e o jovem queria fazer teatro. Ele gostava muito. Uhum. Quando o pai soube que ele estava fazendo teatro na faculdade, ele foi lá na faculdade e ralhou com ele e gritou e exigiu e fez tanta pressão que o rapaz decidiu não viver mais. Então, é um exemplo de como a gente tem que deixar a criança, desde criança, fazer suas escolhas, o jovem. Eu, quando fui fazer faculdade, eu fui fazer educação física. Meus pais não queriam. Assim, vai fazer letra, vai fazer outra coisa, vai fazer medicina, mas eu quero é isso aqui. E eles permitiram, tá? Depois eu faço letras, eu disse para ele, tanto que depois que eu terminei faculdade de educação física, eu fiz letras. Porque eu queria, não porque eles queriam. Porque eu também eu queria aprender inglês, só que não aprendi nada de inglês, né? Na faculdade. A gente Ah, aprende na vida, não é na faculdade. Aquela história que a gente acabou de falar, né? Então é isso. uhum. Às vezes a pessoa tem medo de perder os amigos, tem medo de perder o pai, ou Às perder a. vezes a vida a gente tem medo de perder a vida social, perder a sair do meio da bolha de conforto, Exatamente. perder, às vezes, perder perder muita coisa. Se a gente conquista, se a gente ganha algo, a gente sempre vai perder algo. Ah, se eu ganhei uma roupa, eu vou perder outra porque já tá folgado, apertado. Se eu, se eu conseguir uma TV nova, a outra não vai ter mais função. Se eu conseguir uma outra faculdade melhor, se eu conseguir uma casa melhor, a casa que eu cresci, a faculdade que eu queria, aquela pequeno sonho ficou para trás, não vou mais poder estar lá. Então, Uhum, sim, então não tem como evitar. Se você ganha algo, você sempre vai perder algo. Então tem que saber fazer uma troca boa, uma troca justa, sim. porque muitas vezes a gente não está pronto para mudança também, né? A gente tem que estar pronto para se mudar. E acho que ganhar e perder é algo inevitável na vida. Ganhar e perder é algo inevitável, sempre vai acontecer. Mas tem que saber lidar com a perda, tem que saber lidar com o ganho, tem que saber lidar com também do fato de não ganhar e nem perder, às vezes só competir já vale. Uhum. É, e Então, ditado que fala assim: ganhar implica em perder, que quando você ganha, você perde. Muitas vezes você vai ganhar algo diferente, mas tem que deixar outras coisas para trás. Mas tudo isso vem da insegurança da infância. Quando eu tenho medo de ir para o novo, de mudar de ciclo na minha vida, é porque eu estou presa lá no passado. Eu estou presa em amarras que me trouxeram insegurança. E isso aí só o próprio adulto pode se trabalhar para sair disso aí. Por mais que eu fale é isso que eu quero e dar conceitos e falar tudo isso, o que vem é isso. O sucesso pode trazer solidão, o sucesso pode trazer inveja para as pessoas, outras pessoas, né? E também traz uhum. habilidade, né?
E aí a pessoa acaba resolvendo não enfrentar isso e não vive, sobrevive. Sobrevive, né? Mas quando você Acaba pensa, levando. é, Acaba, muitas vezes a gente sorri quando quer chorar. Então, acho que a pior depressão é essa. Fingir que tá tudo bem, que você tá ótima, feliz, pulando, feliz da vida, que tá o melhor momento da sua vida, mas por dentro porque é você isso, sente um vazio, você sente que não tem ninguém, que não é capaz de nada. Tipo, na frente dos outros, você, ai, como é que aquela pessoa pode ter depressão? Ela é tão feliz, a vida dela é tão perfeita. Mas quando vai ver, ela não tem amigos, não tem com quem conversar, se sente incapaz. Ou sente que tudo aquilo que está na frente dela é apenas um teatro e que ninguém conhece realmente quem ela é. Eu acho que esse sim é o pior tipo de depressão e o pior tipo de conquista, quando você tem tudo, mas sente que não tem nada ao mesmo tempo. porque eu botei a mão no rosto, você viu? Sim, sim, eu vi que você se escondeu, né? Eu te vi. Não, o que é que você acha que significou esse meu ato? Ah, você, pelo menos para mim significa. Acho que também significa vergonha, mas também sentir que tem que proteger o seu Não, nesse quem os seus fraquezas, proteger o seu ser, proteger você. Ai, é difícil interpretar. porque eu quis estimular a tua interpretação. Mas quando eu fiz assim, você estava falando das pessoas que falam que está tudo bem, isso aqui é máscara, ó. Que a criança A aprende, máscara, que a sim, criança sim. desenvolve desde a infância. Porque ela não pode mostrar para os outros que está sofrendo. Porque ela ama tanto o pai ou a mãe, eu não posso demonstrar que eu sofro porque ele vai ficar triste. E ela, entendeu? Ela, que é tão pequenininha, Uhum. tem que pegar essa responsabilidade. Ou então ela tem que fazer, não pode, às vezes, como eu falei, tentar e errar, né? Entendeu? Tem que ser perfeita. É isso que os pais exigem, perfeição dos filhos muito pequenos. Mas quando você pensa em crescer profissionalmente, o que você sente no seu corpo? Você sente algum sentimento, alguma coisa dentro de você? O que é que alguma coisa lhe diz? Sente medo, angústia? O que é que você sente? O que é que você sente no seu corpo? Se eu pensar em Crescer. conquista, né? Quando eu conquistar tudo, é Pergunta isso. se você crescer profissionalmente. Quando você pensa em crescer profissionalmente, seja em que for, ou como uma médica veterinária, ou como uma grande esteticista, o que é que te traz nesse momento assim dessa escolha? Eu acho que dá orgulho para os meus amigos, familiares, filho, marido, namorado, dá orgulho ter orgulho de mim mesma, dar orgulho para os outros e mostrar que eu, por mais que eu tenha ficado parada por muito tempo, mas era porque eu tinha um se eu sofri no começo foi porque a batalha que eu tive foi digna da minha conquista, da minha luta, de qualquer coisa, de só de estar aqui também, de conseguir e de ser eu mesma e não ter medo de falar e conquistar e estar no topo, foi merecido, não foi porque eu tive porque alguém me deu de mão dada, porque comprei ou algo do tipo, foi porque eu lutei para aquilo. E sim, eu tive ter orgulho de mim mesma, dos meus pais ter orgulho de mim. Acho que é isso que a gente procura, sabe? Ter orgulho da nossa história, ter orgulho da nossa história. Mas quando você fala assim, parece que você está querendo, talvez, justificar mais para os outros essas suas conquistas, de se achar merecedora, do que você Para mim fazer mesmo, por por você, mim. para você. É isso que tem que mudar na cabeça dos jovens. Eu tenho que fazer para Sim, mim. Eu tenho que me amar primeiro, tem que ser a minha prioridade. Entendeu? Não fazer porque eu vou dar. Isso é consequência. Isso aí, sim, os outros me valorizar é uma consequência, mas
o que vem primeiro é eu fazer por mim. Porque isso eu preciso, eu vou conquistar porque vai ser bom para mim, eu vou ter a minha independência financeira, eu vou poder fazer as minhas escolhas sem estar dependendo de ninguém, né? Não é uma outra forma de ver? Sim, verdade. Eu É. acho que esse é um dos meus maiores defeitos, tentar fazer algo só por mim. Eu sempre coloco tudo na frente, depois eu. Eu acho que esse é o meu maior defeito, colocar meus pais em primeiro lugar, meus irmãos, meu filho, relacionamento, tudo em primeiro lugar, e depois eu por último. Mas e você quer fazer isso tudo pelos outros e por você? Eu falei, por mim? Por mim? Ai, é difícil. Ah, pois Mas é. sim, eu acho que por mim eu teria que me amar mais, teria que me escolher mais vezes. Não escolher o próximo, e sim eu mesma, porque se eu não me escolher, quem é que vai me escolher? Esse é o E, ótimo ponto para mim, na minha cabeça. É difícil de eu até converso comigo mesma. O pessoal acha que eu sou maluca. Eu falo, do nada, eu falo, tá brigando comigo mesma aqui. O que você tá falando? Eu não, tô conversando sozinha. isso é o primeiro passo para se autoconhecer. Mas isso aí eu pergunto nas minhas sessões. Quem você ama? Quem deveria ser? A quem você é fiel? A quem você deveria ser fiel, né? Pessoa que você mais valoriza, que é a pessoa que, sabe? Mas não diga que eu sou defeito, não. Porque isso foi imposto de uma forma inconsciente para as pessoas que cuidaram de nós. Foi imposto, sabe? Assim, aquela coisa de fazer para agradar os outros, de ser muito obediente. Não estou dizendo que o filho não tem que ter limite, nem que não tem que ser obediente. Não estou dizendo isso. Mas tem que dar o espaço para a criança ir conquistando sozinha. E não ter que fazer tudo que os outros querem. Eu não tive uma infância perfeita, não tive pais perfeitos, mas todo mundo tem problema em família. Mas isso eu acho que foi uma coisa que quando meus pais disseram para mim, não faça educação física não, que faculdade mesmo. Eles não disseram com essas palavras, mas que não era valorizada em 1974. Entendeu? Ah, meu Deus do céu, não era valorizada, ia ser professora. Mas era a minha vocação. Eu fui professora por muitos anos, ensinei natação, fui técnica de natação, levei atleta para competir, fui professora federal da Universidade da Escola Técnica Federal, que hoje é Instituto Federal. E depois, antes disso, eu fiz letras também. E pronto. E hoje eu estou aqui sendo uma ajudante, não a terapeuta, né? Porque eu não fiz psicologia, mas eu hoje sou uma mentora que ajuda as pessoas a encontrar o seu caminho, né? Mas eu gosto do que faço, né? Mas me diga uma coisa, quando você percebeu essa culpa, quando você se sente culpa, quando as coisas começam a dar certo na sua vida, você conquista algo e você sente culpa por ter conquistado algumas vezes? Não, eu acho que eu me sinto mais num ciclo, porque eu sinto se eu conquistar, se tá indo tudo muito bem, é porque tá indo bem demais, então logo vai dar errado. Isso é o que eu tenho mais na minha cabeça. Tipo, se eu tô feliz, daqui a pouco eu vou estar triste. Então, é algo que eu consigo rejeitar. Eu acho que eu acho que é até algo ruim, que é rejeitar a felicidade, rejeitar a paz. Hum? Tentar sempre colocar algo, pensar, mas se eu tô muito feliz é porque alguém tá triste, não é possível. Se eu sou a vilã dessa história, então eu sou a heroína de outra história. Se eu tô ajudando essa pessoa, tô me prejudicando ou tô prejudicando outra pessoa. Então, mas eu penso que eu tô num ciclo se eu tô feliz e triste, é algo, eu não sei nem definir muito bem. É o tópico que a gente vai falar agora, o merecimento. Para eu, Sim, sentir digna de merecer. alguém tem que ficar. Ou para meu pai ou minha mãe, ou alguém que eu amo se sentir feliz, eu tenho que abrir mão do que eu preciso, do que eu gosto. Então é aquela coisa.
Se eu dou, eu perco. Mas não. Nos relacionamentos tem o dar e o receber. Eu não posso só me doar. Se não acaba a relação, eu tenho que receber também. E me sentir merecedora de receber. Entendeu? Seja o que for, carinho, amor, dinheiro, presente, atenção, nós temos que dar e receber. Quando a gente é criança, a gente só recebe. Os pais têm que dar para os filhos o amor e não tem que cobrar depois, não. Não tem que cobrar, porque ele tem que dar essa força, porque os filhos vão retribuir quando eles casarem, eles vão levar esse amor que ele recebeu para os seus filhos, para os seus descendentes. Não é que você vai deixar de amar seu pai e sua mãe. Eles fizeram a parte dele, agora é minha vez de levar minha vida para frente, tá? Mas vamos continuar aqui. Se você conquistar tudo o que deseja, o que você acredita que você pode perder? Nossa, que pergunta! Vamos lá, se eu conquistar tudo que eu pretendo conquistar, eu acho que eu vou perder. Tomara que eu perca a minha insegurança, tomara que eu perca os meus maiores medos. E se eu perder, o que eu vou perder se eu conquistar tudo que eu pretendo? Acho que eu vou perder uma parte da minha liberdade, mas vou ganhar uma liberdade muito mais ampla. É como sair do miojo para comer algo refinado no restaurante. Eu posso até sentir saudade de um miojinho, às vezes no domingo ali, meio merda. Mas eu vou sempre querer um restaurante, depois que você provar do bom e do melhor, você não vai querer mais algo meia boca, você sempre vai querer do bom e do melhor. Então acho que eu vou perder um pouco da minha simplicidade, talvez. Mas eu sempre vou procurar entender quem é simples e acho que eu vou querer isso também, mas é tão difícil imaginar a minha vida completamente diferente do que tá hoje em dia, sabe? Porque eu sou feliz no simples. E muitas pessoas hoje em dia são felizes no simples também, por mais que tenham dinheiro, tenham casas gigantes, mas são felizes no simples. Às vezes, por mais que tenha tudo, um carrão, tudo, a casa, um jet ski, uma praia, mas às vezes querem só passear com uma roupa qualquer e não falar que tem tudo, só ser uma pessoa simples ali no meio. Ser ela mesma. Mas isso aí fez parte de um podcast que eu fiz, que o tema era que o sucesso nem sempre traz felicidade, né? Sim. Sucesso sem felicidade é fracasso. É de Tony Robbins, essa frase. Porque o sucesso não é só ter dinheiro, não é só ser conhecida no mundo da internet. Como eu falei, o sucesso para mim é poder ajudar alguém com esse trabalho que eu faço hoje. Entendeu? Se eu conseguir tirar alguém do buraco, claro que vai depender de mim 50% e da pessoa 50%. Eu não posso resolver a vida dos outros. Eu não tenho Sim. varinha de cristal, eu não sou mágica. E isso é uma coisa difícil, porque se sobe e desce degrau, sobe e desce, mudar de ciclos na vida, sair da postura de criança para adotar a postura de adulto é uma coisa que dá trabalho, né? E você já desistiu de algo que estava dando certo? Porque você já falou aí para mim, né? Que tem medo de conquistar e quando conquista, quer conquistar para agradar os outros, mas talvez você tem medo de perder ou porque existe. Depois que você falar, eu te dou um parecer. Olha, se eu já desisti de algo que estava dando certo, foi. Eu acho que eu já desisti de algo saudável, porque eu estava tão acostumada com algo ruim que quando começa a dar tudo muito certo e certo demais, eu penso, então isso não é para mim. Então, se isso é saudável demais, isso foi muito no passado, sabe? Então, eu já desisti de ser, acho que eu já desisti de ser feliz e de ter uma vida boa, do lado de uma pessoa boa também. Mas em condições que, se eu lutar muito por ela, se eu lutar muito por ele, por ela, por isso, será que vai valer a pena esse meu sacrifício? Será
que realmente, se eu lutar por tudo isso, vai ser uma boa luta, eu vou ter vitória. Então, o fato de lutar e não saber se você vai ganhar a batalha, então é algo terrível, sabe? Por mais que seja algo saudável, algo que faça bem para você, você acaba, quando você tá doente, só vê que o ruim é aquilo que você merece, você acaba ficando naquele limbo, não mereço ser amada, não mereço ser bem tratada, não mereço essas coisas, então é melhor deixar isso para outra pessoa que mereça. Você fica naquele limbo que você, meu Deus do céu, por que eu tô querendo isso para mim? Eu sei que isso faz mal para mim, então por que eu quero isso? Para mudar isso, para mudar essa minha perspectiva, foi muitos anos de luta, de querer mudar, começar a me amar e não colocar tudo na frente das minhas escolhas. Tentar de vez em quando falar, ah, hoje eu tô bonita, hoje eu tô bem, hoje eu não me importo com mais ninguém. Então, eu acho que se eu desistir alguma vez, eu desisti de ser feliz. Desistir de ser saudável. E desistir de mim mesma. Muitas vezes desisti de mim. Mas eu procuro sempre lutar um pouquinho mais e procuro me amar e me colocar de vez em quando em primeiro lugar. Nem que seja de brincadeira. Ser um pouco egoísta. Eu acho que eu preciso disso, ser egoísta às vezes. Eu falar, ai, isso não vai fazer bem para os outros. Eu falo, e aí, eu tenho que fazer bem para mim também. Eu tenho que fazer por mim às vezes. E aí? É isso que eu abordo quando eu falo que as pessoas têm que se amar primeiro. Eu digo, isso não é egoísmo. Você acabou de falar uma frase que eu falo sempre. Amai-vos uns aos outros, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu quero amar o outro, mas eu não me amo. Que amor confuso é esse? Né? Se você Sim, quer o outro, você tem que querer o bem para você também. Entendeu? Aí você estava falando aí, acho que era sobre relacionamento, né? Que você sim, lutar. sim, sim, sim. Quando você fala a palavra luta, parece que você está, de uma certa forma, implorando um amor. Inaê, a vida adulta exige algo mais que não aprendemos em sala de aula. O que você acha que está faltando para os jovens de hoje para alcançar os objetivos? Eu acho que mais controle e menos telas. Porque o celular em si é uma ferramenta muito boa, a gente pode aprender muito com o celular, com a tecnologia hoje em dia. Meu Deus, como a gente pode aprender tudo e ser tudo pela tela do celular e nas câmeras. Mas tem que saber lidar com essa bomba de informações, sabe? Se você entra 5 minutos para fazer uma tarefa, você pode fazer 3 minutos dessa tarefa, ou às vezes não ter nem completar essa tarefa. Se você entrou nas redes sociais para ver sobre um trabalho, aparece um vídeo engraçado, aparece uma informação, às vezes uma notícia boa e ruim, e você acaba esquecendo o que você ia fazer. Então, eu acho que a gente tem que saber lidar mais com as informações, saber lidar melhor com o mundo exterior e talvez equilibrar mais do que faz, equilibrar o que a gente assiste, o que a gente fala, o que a gente vê, equilibrar o que a gente recebe, o que se isso vai afetar a nossa mente, porque às vezes a gente nem quer se preocupar com o que acontece do outro lado do mundo, mas aparece algo que a gente pode até se identificar ou sente um pesar só porque viu uma notícia ruim e aquilo acaba, pô, eu tava num dia feliz, eu vi uma notícia ruim, por que eu fui abrir minhas redes sociais para isso? Porque eu queria ver uma coisa legal, mas apareceu uma notícia ruim do nada. Então acho que a gente tem que dar mais valor às coisas boas também. Não só prezar pelas curtidas, não prezar pelo que o outro acha da gente, porque querendo ou não, as redes sociais, acho que é, como você falou mais cedo, acho que redes sociais é a nossa máscara. A gente é outra persona nas frentes das câmeras. A gente tem que prezar o nosso ser nós mesmos e não ligar se a gente vai ser julgado por ser simplesmente você mesmo. Uhum. Mas você acha que está faltando assumir as próprias histórias desses jovens? Porque, e se separar o medo da realidade ajudaria? Estou falando do que cada pessoa viveu, né?
Eu Não estou acho só falando que só de sim, jovens, tem muitos adultos também que estão amarrados na vida. sim, Entende? sim. Eu acho que a gente tem que sim separar bastante sobre separar a vida social da realidade, porque ou saber lidar que nem sempre o que está na internet é o que a gente quer, ou o que a gente é, ou se o outro falar que você é isso, aquilo, você fala isso porque você é isso, ou você não entende isso porque você não é isso. Fala, não, eu posso entender mesmo não sendo, e eu posso ser e não ser algo, e não tem problema se eu não for. Eu acho que a gente tem que saber se aceitar, aceitar o próximo e respeitar os nossos limites, e saber que não tem problema em não ser algo. Uhum. É, talvez o maior diploma não seja nem o universitário, nem o mestrado, nem o doutorado, mas o diploma da maturidade. Sim. E com esse você pode conquistar os outros. Entendeu? E idade não é maturidade. Tem muita gente com 40, 30, 50 anos que não tem maturidade nenhuma, e tem muitas pessoas de 20, 15, 30, 10 anos que tem uma maturidade de uma pessoa de que eu nunca. Hum. Que muita gente que tem pouca idade e muita maturidade, tem muita gente que tem muita idade e pouca maturidade, e vice-versa também. Tem muita gente que não precisa, não é e ser maduro não é você deixar de brincar, de ser criança, ser divertido. Ser maduro não é só ser uma pedra. Sim, ser maduro é saber lidar com o outro e saber lidar consigo mesmo. Uhum. E eu tenho uma frase, né, que eu falo assim: não é a velhice que nos traz maturidade, mas o conhecimento de nós mesmos. Porque, como você falou, a gente vê pessoas mais idosas, mais velhas, que são uma verdadeira criança, que são irresponsáveis, fazem coisas malucas, né? E tem uma idade avançada. Então, a maturidade é esse conhecimento de nós mesmos. E a maioria das pessoas, às vezes, tem medo de se conhecer, porque para se conhecer, a gente vai tocar em feridas, né? A gente vai precisar ver a realidade, certo? Mas eu queria que você falasse, assim, para terminar, né, primeiro eu quero lhe agradecer pela participação, que foi muito Sim, gostoso estar com você mais uma vez. E tô você quer mandar feliz. algum recado para os jovens da sua idade sobre esses assuntos que nós Bom, eu falamos sempre aqui? vou adorar participar. Pode me chamar que eu participo, viu? E eu quero todo mundo dando like, não interessa. Gostou, gostando ou não gostando, tem que dar like e compartilhar, não interessa. Pode ser para aquela pessoa que você não conversa há anos, nunca falou na vida, mas manda um vídeo, tá bom? Compartilha aí, não interessa para quem você vai mandar. Pode mandar para qualquer grupo, não interessa. Coloca no status, pronto. É Compartilha. ótimo. E o que eu falaria para alguém da minha idade? Vamos lá. Pessoas que têm entre 20 e 30 anos, ou menores de idade, ou maiores de idade, tanto faz, ou que esteja passando pela mesma situação, reveja os seus conceitos, reveja suas escolhas, reveja quem você é, se você está feliz consigo mesmo, com as suas escolhas, se você está sentindo bem no seu meio, no seu ambiente, tanto de trabalho, família, casa. E se todas as respostas foram não, eu não estou bem, não estou feliz, não me sinto bem comigo mesma, não me sinto bem assistindo as coisas que eu vejo, então tem alguma coisa errada aí, tem algo muito de errado. Então vai, por mais que você não mude tudo de uma vez, muda uma coisinha, levanta mais cedo. Se você não gosta de acordar cedo, tudo bem, mas seja mais produtivo durante a noite, durante a tarde. Se você não está feliz no seu trabalho, por que você não está feliz? Você está vendo o seu trabalho como algo ruim, ou você só está num trabalho ruim mesmo? Uhum. Ou, e vice-versa, seus familiares nem sempre são ruins, simplesmente você não entende o lado da história deles, sabe? Porque eu vejo muitos amigos e muitos familiares que não procuram nem saber entender o que acontece na família, sabe? Ah, eu não converso com meus pais, não converso com minhas irmãs, primos, porque eles são chatos, não entendo. Eu falo, ah, mano, você não entende como é que é ser um pai. Você não entende, você já procurou saber da história dele. E se você não sai do quarto, não procura conversar, como é que você vai procurar entender? Exatamente.
Eu Mas acho eu vejo. que tentar compreender os outros também, acho que isso é um ótimo conselho, ver tudo pela perspectiva do outro. E também não ligar muito se a outra perspectiva não for muito boa, não, viu? Porque vai gente que vai falar que você é feio, ruim, mas tá lá, que não tem nada pra fazer, mas tá lá, tá pior que você, meu filho. Quem é você pra opinar da minha vida, sendo que você não vive a minha vida? E eu penso que uma solução que ajudaria é procurar um profissional, procurar uma mentoria familiar, né? Para Faço conhecer. mentoria com a Celina, olha, que coincidência, né? Eu recomendo. Não é porque que eu estou no programa dela que eu estou recomendando, é porque é bom mesmo. É porque é bom mesmo. Ó, pra Querida. melhorar essa minha cachola problemática, só sendo uma boa terapeuta, viu? Então, boa noite a todos vocês. E como a Inaê falou, se gostaram, curte e compartilhe. Até um próximo Compartilha, podcast. coloca, manda para todo mundo, para pessoa que você nunca conversou, para o vizinho duvidoso, para o vizinho bom, problemático. Fala, vai lá com a Celina, fala com ela. Eu recomendo. Olha esse vídeo que legal, engraçado, né? E Qualquer coisa, só manda assim. foi muito bom estarmos aqui com você. Também Até, gostei. até a próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau.